É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita, que cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito nos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia nós começamos a ler. No 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco, ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na igreja adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar.
terminado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o peso do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, escravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Ressuscitou e hoje vive. Olá, boa noite, tudo bem? É um imenso prazer estarmos juntos aqui para darmos continuidade a essa Semana Santa, esses encontros que estamos tendo junto comigo, com você e também com Cristo. Semana Santa Restaurados. E nós estamos aprendendo a cada dia como Deus, de modo muito especial, tem dado oportunidades de restaurar a minha e a sua vida.
Eu sou o pastor André e quero dizer que é um imenso prazer estarmos juntos aqui nessa noite para compartilharmos a palavra de Deus, tá? E eu queria lhe convidar desde já a rapidinho pegar a sua Bíblia ou talvez a Bíblia digital, porque hoje nós iremos estudar um tema muito importante, continuando a nossa série Restaurados, tá bom? E aí, já pegou a sua Bíblia? Já está com ela na mão? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos orar e logo em seguida eu vou introduzir o tema dessa noite, tá bom? Então, prontinho aí? Eu já estou pronto aqui, tá? Eu convido você, do jeito que você está, onde você estiver, com a Bíblia na mão, a fechar os seus olhos e abrir o seu coração, pois nós iremos falar com Deus agora. Vamos orar juntos? Oremos. Querido Deus, a Tua palavra está aberta agora, Senhor. Por favor, meu Deus, fale ao nosso coração. Que nessa noite, Senhor, não seja fala o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos. Que a Tua palavra possa causar um efeito restaurador em nosso coração, em nossa vida. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, hoje, o tema de hoje é muito importante. Hoje nós iremos entender um pouco como o cristão, ele lida com as falhas, com as dificuldades e com os problemas. O tema de hoje é: falhar não significa fracassar. Na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, no nosso trajeto rumo ao sucesso profissional, acadêmico, estamos sujeitos a falhas. É ou não é verdade? Você aí concorda comigo? Agora, tem um detalhe importante, olha, preste atenção. Falhar não significa fracassar. Você compreende? É mais ou menos assim. Falha são eventos, são momentos pontuais que acontecem na nossa caminhada rumo a um destino final. Fracasso é quando eu caio e desisto. Isso é fracasso. Mas, para que você possa entender um pouquinho mais a temática dessa noite, eu vou buscar uma forma de ilustrar da seguinte maneira. Quantos aqui vai aparecer na sua tela aí agora? Quantos aqui se lembram de quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Tempo bom, hein? Talvez eu falo com alguém aí que talvez tenha até alguma marca no joelho, alguma cicatriz, do tempo em que você estava aprendendo a andar de bicicleta, não é verdade? Agora, no período de aprendizagem, no processo em que você estava ali dando as primeiras pedaladas, talvez o que mais está fixo na sua memória, sabe o que é? São as mais variadas quedas que você tomou, não é verdade? Quantos aqui conseguiu pular da bicicleta sem ter nenhum arranhão? É impossível. Então eu acredito que no processo de aprendizado você comete falhas, você cai. É assim mesmo. O processo pedagógico da aprendizagem, ele requer disciplina, requer você tentar novamente, você precisa ser resiliente. Isso são pontos que te fazem até cometer falhas, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Isso não significa que você está fracassando. Eu vou mostrar uma informação muito importante aqui para você. E eu queria que você agora se atentasse a esse dado importante. Olha que interessante. 90% dos melhores e principais atletas nunca receberam uma medalha de ouro. Olha que interessante. Nós sabemos que temos aí as Olimpíadas a cada 4 anos, só que 90% dos melhores atletas nunca receberam uma medalha. Aí eu te faço uma pergunta aqui agora. Será que essa pessoa é considerada uma pessoa fracassada? Com certeza não. Esse atleta, ele tentou, ele correu, só que por conta de um detalhe, talvez um passo a mais, talvez uma abraçada a mais, ele não conseguiu alcançar o pódio. Mas isso não significa que ele é um fracassado, simplesmente que ele cometeu uma falha. Outra informação importante que eu queria passar para você é o seguinte: falha é algo que todos nós, eu e você, estamos sujeitos a cometer.
Mas fracasso é algo que nessa noite, em nome de Jesus, você precisa tirar da sua vida. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Você crê? Amém, eu também creio. Olha só, para que você possa entender um pouquinho mais a temática aqui do nosso estudo, vai aparecer na sua tela agora um personagem. Olha só o nome desse rapaz, talvez você conheça, John Milton. Eu não sei se você conhece ele ou já ouviu falar, mas John Milton, ele é um grande escritor. E John Milton, no percorrer da vida dele, aconteceu algo inesperado. Ele começou a perder a sua visão. Agora, imagine só um escritor que não consegue enxergar. E nós sabemos que a visão é importante para um escritor, porque ele precisa ler, para estudar, para poder começar a escrever. Como ele vai escrever sem enxergar? Aparentemente, para muitos, John Milton era um fracassado. Só que, amigos, olha que interessante, prestem atenção. Depois que ele perdeu a visão, John Milton escreveu uma das maiores obras-primas que ele pôde ter em sua carreira. Olha que interessante. Eu queria mostrar para vocês também outra pessoa, você conhece muito bem, Beethoven. Beethoven é um músico famosíssimo, só que ao longo da sua carreira ele começou a perder a sua audição, ele não escutava mais. E talvez eu estou falando agora nessa noite para alguém que é músico, para você aí que toca algum instrumento, para você que gosta de cantar. Veja só, você sabe que o ouvido, o dom da audição é um fator importante para você viver na sua carreira musical, é ou não é verdade? Aquelas pessoas que têm o ouvido aguçado ali, ela consegue tocar o instrumento com muito mais facilidade. Inclusive tem pessoas que tocam o instrumento, que cantam e nunca passaram por uma escola de música, porque tem um ouvido bem sensível. Agora imagine um músico que não consegue ouvir. Isso aconteceu com Beethoven. Agora, meus queridos, prestem atenção. Após perder a audição, Beethoven, ele compôs uma sinfonia das mais belas da sua carreira. Percebe? Você percebe que a falha não pode se tornar um fracasso na vida? Deixa eu mostrar outra pessoa para você entender um pouquinho. Alexander Graham Bell. Esse camarada aqui é extraordinário. Ele estava em uma reunião com várias pessoas importantes dos Estados Unidos, inclusive ele estava diante do presidente da República. E ali ele mostrou ali uma grande invenção, um aparelho grande. E a proposta é que através daquele aparelho, uma pessoa conseguia se comunicar com outra à distância. E ele nomeou de telefone. Esse aparelho é familiar para você? Só que quando ele apresentou esse aparelho, as pessoas ele não acreditaram. Disseram assim, olha, essa é uma ideia fracassada. Alexander Graham Bell poderia ter desistido, mas ele foi resiliente. Sabe o que ele fez? Ele continuou acreditando na ideia dele, ele corrigiu as falhas. E agora, todos nós, eu e você, não conseguimos viver mais sem um aparelho como esse. Percebe a grandiosidade daqueles que aprendem com os erros, mas decidem não desistir? Talvez eu falo para você que está me assistindo através de um aparelho celular. A primeira coisa que você faz quando acorda é pegar o seu celular e talvez a última a dormir. Porque Alexander Graham Bell, ele corrigiu as falhas e não decidiu ser um fracassado, pelo contrário, ele foi em busca do sucesso. Deixa eu mostrar outra pessoa para você, não está interessante? Isso é para você entender que fracasso é diferente de falhas. Olha esse camarada aqui, o nome dele é Edmund Hillary. Edmund Hillary, amigos, ele é um alpinista. E um dia ele teve a ideia de escalar o Monte Everest. Desafiador essa ideia dele, não é verdade? Só que ele não conseguiu completar a sua jornada, ele não conseguiu conquistar o alvo. Então ele retornou e quando foi no dia seguinte, quando ele foi dar um depoimento às pessoas com o desejo de desanimar Edmund Hillary, colocou um grande banner na frente dele, no auditório, com a foto do Monte Everest. Quando Edmund Hillary, ele subiu no palco e ele olhou para aquele monte diante dele, ele disse assim, está aí na sua tela agora, olha o que ele respondeu, amigos, disse assim, Monte Everest, dessa vez você me derrotou, mas na próxima eu vou te derrotar, porque você já cresceu tudo quanto tinha que crescer, mas eu ainda estou crescendo. Olha só,
Um homem que olhou para os desafios e entendeu que ele falhou, mas ele aprendeu com as falhas. Ele não se deu como fracassado. E talvez eu falo para você que tem errado, para você que tem caído, e você fala assim: pastor André, eu caí várias vezes. As falhas são comuns na minha vida também. Mas as falhas, eu volto a dizer, não deve ser a marca da nossa vida, não. As falhas é importante para a gente poder crescer e aprender, principalmente na caminhada cristã. Olha que interessante, amigos. O meu desejo nessa noite é mostrar para você que a história que você deve esquecer, a forma como você deve se lembrar, não é de quantas vezes você caiu, nem quantas vezes você falhou. Isso não é tão importante. O importante é quantas vezes você se levantou após cair. É quantas vezes você tentou e persistiu após ter falhado. Isso é o mais importante, meus queridos. Olha só, a prova disso, eu vou te mostrar aqui agora um homem muito conhecido. Thomas Edison. Thomas Edison, todo mundo sabe, ele criou e inventou a lâmpada elétrica. Só que ele precisou de muitas tentativas. E no dia que ele foi fazer uma apresentação, quando ele disse que ele precisou tentar mais de 2.000 vezes para conseguir criar a lâmpada, alguém disse: Thomas, você precisou falhar 2.000 vezes. Amigos, olha a resposta dele, o que ele disse aí. Ele disse o seguinte: eu nunca fracassei, pois alcancei o meu alvo. Eu criei a lâmpada elétrica, só que, entretanto, para poder chegar lá, eu precisei caminhar 2.000 passos. Eu descobri 2.000 maneiras de como não criar a lâmpada elétrica. E eu acertei. Então, amigos, na nossa caminhada rumo ao sucesso profissional, na nossa caminhada rumo ao sucesso acadêmico, na nossa caminhada cristã rumo ao céu, na nossa caminhada rumo ao matrimônio, rumo à construção de uma família, nós encontraremos muitos desafios, é ou não é verdade? Nós teremos muitas pedras no caminho, não é verdade? E em uma dessas pedras você vai até tropeçar. Mas você percebe que quando você tropeça, você vai para frente, porque fica uma lição, fica um aprendizado. E é isso que eu queria falar para você nessa noite. Aprenda com os erros. Falhar é humano. O que você não pode é permanecer na falha e no erro. O que você não pode é desistir e se tornar um fracassado, não. Ei, Jesus não conhece a derrota, amém? E Ele está ao seu lado, Ele quer te ajudar. Agora, irmãos, quando eu olho para a Bíblia, para esse livro sagrado, quando eu olho para as mais variadas histórias que tem nesse livro, a forma como Deus chama pessoas, talvez com falhas, pessoas imperfeitas, para conduzir a sua obra, eu percebo que Deus é o único que pode nos ajudar, tanto a mim como a você. E eu queria conversar com você nessa noite sobre um personagem especial. Eu sei que você já está com a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, e nós vamos ler o capítulo 22. O personagem que nós iremos falar agora é Pedro. Por que nós iremos falar de Pedro? Simples. Pedro é um personagem bíblico que ele tem muita afinidade comigo e com você. Para você entender um pouquinho quem era Pedro, eu vou citar algumas características de Pedro e talvez você aí do outro lado da telinha deve estar pensando assim: nossa, de fato Pedro parece comigo. Olha só, Pedro era um homem trabalhador, simples, robusto. Pedro era aquele homem assim que era muito autêntico, muito verdadeiro. Pedro falava tudo que vinha rápido na boca dele, mas ele não processava. Ele falava sem pensar e às vezes falava até o que não devia. Pedro era um pouco afoito. Pedro, às vezes, na grande vontade de fazer o que era correto, acabava errando. Será que eu estou falando com algumas pessoas que se assemelham com Pedro aí? É assim mesmo. E pessoas com esse tipo de característica, às vezes, são mal interpretadas pelos amigos, familiares. Mas deixa eu te dar um recado. As falhas de Pedro não tornaram Pedro um homem fracassado. Amém? E eu digo para você, as minhas e as suas falhas diante de Deus não nos tornam fracassado. Não. Deus quer que nós aprendemos, mesmo que seja com os erros. Agora, amigos, de todas as falhas que Pedro cometeu, que ele era um homem comum, imperfeito, tem uma
que eu acho que foi a mais grave de todas. Eu queria olhar agora na minha Bíblia, eu queria que você tivesse com a sua Bíblia em sua mão. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler do verso 54 em diante, tá bom? Verso 54 em diante. Eu convido você aí a pegar a sua Bíblia, tá? Não deixe de pegar a sua Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor. Veja só. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, eu gostaria que você me acompanhasse, tá? Porque hoje nós já cantamos, louvamos e oramos. E quando nós louvamos, nós estamos adorando o nome de Deus, amém? Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Mas amigos, quando lemos a Bíblia, é Deus que fala ao nosso coração e Deus quer falar com você agora. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Aqui está falando de Jesus, no cenário em que Jesus foi preso, tá bom? Vamos continuar. Pedro seguia de longe. Pedro estava olhando, seguindo, acompanhando tudo aquilo, meio que de longe, compreende? E o verso 55 diz assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo, assentado perto do fogo, fitando o olhar, disse: este também estava com ele. Percebe, irmãos? Ela acusou ele de ser um dos discípulos de Cristo. E o verso 57 diz assim: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou ninguém que você, não sou essa pessoa que você está dizendo. Verso 59, acompanha comigo a leitura. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E por fim, aqui neste momento, nesse bloco, verso 60, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Amigos, na minha opinião, essa é uma das maiores falhas que Pedro cometeu. Porque Pedro estava negando a sua identidade, Pedro estava negando o que ele acreditava, Pedro estava negando a sua fé, Pedro estava negando a Cristo. Foi uma falha tremenda aqui que ele cometeu. Amigos, mas quando eu olho para essa cena, eu vejo algo muito engraçado, é algo até cômico. E você vai entender um pouquinho por que eu estou dizendo que é engraçado. Porque Pedro, ele passou 3 anos e meio com Jesus, e ele se tornou tão parecido com Jesus que ele estava negando aquilo que as pessoas estavam vendo diante dele. As palavras dele diziam que não, mas o jeito de andar, o jeito de olhar, era de um discípulo de Cristo. Agora, para você entender um pouco por que eu acho essa cena um pouco até engraçada, além de ser cruel e triste, imagine só um nordestino. Eu falo isso porque eu sou nordestino, eu tenho orgulho de ser nordestino. Agora imagine um nordestino, viaja para o sul do país, uma região diferente por algum motivo, e ele entra em um ônibus. Consegue imaginar um ônibus lotado? E ali ele tenta se camuflar em meio ali àquela população do sul, as pessoas que estão no ônibus. E ali, de repente, alguém olha para esse nordestino e faz uma pergunta: ei, você é natural lá da região do Nordeste? E a pessoa diz assim, querendo, talvez com vergonha, e querendo se camuflar, querendo ser uma pessoa normal, diz assim: não, eu não sou do Nordeste. Aí, daqui a pouco, outra pessoa que está ali acompanhando aquele bate-papo, olhando para aquele rapaz, diz assim: mas você está aí com um chapeuzinho de couro, você está com a camisa quadriculada, você está com aquela percatazinha de couro, e você se veste como um nordestino. E aí aquela pessoa diz assim: não, mas eu não sou nordestino. Começa a negar contra aquilo que as pessoas estão vendo. Não é engraçado? Aí de repente, uma pessoa olha para ela e diz assim:
Mas você fala como nordestino, você conversa como nordestino. E daqui a pouco a pessoa disse assim: ei, boy, não se aveste não, eu não sou nordestino não, vice? Amigos, é engraçado porque Pedro, ele tentou negar a sua identidade. As pessoas, ao olhar para Pedro, via no seu vestir, no seu olhar, via no seu falar que ele era um discípulo de Cristo. E mais uma vez eu digo, por que Pedro falhou? Porque ele negou a fé, ele negou a sua identidade, ele negou a Jesus. Só que o que me causa mais esperança ao olhar para esse texto bíblico, irmãos, é porque mesmo Pedro falhando, Jesus não considerava ele um fracassado. A prova disso, que eu gostaria de ler o próximo verso com você, é a segunda lição que nós iremos tirar dessa história, está aqui no verso 61 e diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Amigos, esse é o momento que eu acho mais doloroso para Pedro. Porque é o seguinte, Pedro errou a primeira vez, ele poderia ter corrigido, mas ele errou a segunda, ele errou a terceira vez. As 3 vezes que ele foi acusado, ele negou. Ele andou 3 anos e meio com Cristo e ele prometeu estar ao lado do Mestre. Várias vezes nós percebemos que ele declara o seu amor e sua fidelidade para Cristo, mas no momento de maior dificuldade ele nega a Jesus. Irmãos, eu gostaria de mostrar para você a cena mais dolorosa de Pedro. Sabe o que foi? Logo após ele ter negado 3 vezes a Jesus, o galo cantou. E aí ele se lembrou do que Jesus tinha dito a ele. Irmãos, talvez eu falo para você agora, você que está me assistindo, você que por algum motivo está distante dos caminhos do Senhor, você que já foi um adventista do 7º dia, e por algum motivo, eu não sei, você não tem frequentado mais a igreja, nem de modo virtual, nem presencial, você não tem orado mais, não tem lido a Bíblia. Deixa eu te dar um recado, nesse instante o galo está cantando para você. É isso, o galo está cantando para lhe trazer um alerta que você precisa voltar o seu olhar e o seu coração para Cristo. Esse galo, sabe o que é? A música que você acabou de ouvir, falando sobre restauração. É essa mensagem bíblica, Deus falando com você, que você precisa se entregar aos braços do Pai, que você falhou, eu sei, tudo bem, mas Jesus, Ele quer cuidar de você, Ele quer sarar suas feridas, Ele quer te transformar em um vencedor. Não permita que as suas falhas te transformem em um fracassado, não, em nome de Jesus. E ali, após Pedro reconhecer, primeiro passo, primeira lição, você precisa reconhecer a sua falha, isso é muito importante. Segundo passo, você precisa permitir que Jesus te salve, permitir que Jesus restaure a sua vida. Olha só, a Bíblia diz que após Pedro negar Jesus 3 vezes, o galo cantou, Pedro entendeu o seu erro e ali ele se encontra com o Messias. Jesus está passando, imagino eu, acorrentado, indo para o processo onde ele seria torturado. E ali Jesus, caminhando, ele começa a olhar para Pedro. A Bíblia diz que foi um olhar penetrante, um olhar fixo. Mas, irmãos, não foi um olhar de desprezo, não foi um olhar julgando a Pedro, não. Não foi um olhar de condenação, mas sim um olhar de compaixão. Foi um olhar de amor. Foi um olhar que dizia assim: olha, Pedro, eu sei que você falhou, Pedro, mas eu te amo. Eu sei que você errou, Pedro, mas pode contar comigo. Pedro, naquele instante, permitiu que Jesus o abençoasse com um olhar. Olha só o que diz, vai projetar aí na sua tela agora esse texto do desejado de todas as nações. Esse texto é muito forte e eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto comigo. Está na página 501 do livro Desejado de Todas as Nações. Inclusive eu recomendo, tem esse livro disponível aí através da internet, da escritora Ellen White, e diz assim, preste atenção: naquele suave semblante leu ele profunda piedade e tristeza, nenhuma irritação,
porém se via ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassível e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta, despertou-lhe a consciência, ativou a memória, lembrou a advertência: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Amém? Um olhar de compaixão, um olhar de amor. Amigos, talvez eu falo para você mais uma vez que se distanciou dos caminhos de Cristo e o seu maior medo, sabe qual é? É o olhar. Hoje você não vem para a igreja adventista porque você tem medo de como as pessoas vão olhar para você. Deixa eu te dar um recado aqui. Jesus, ele tem um olhar de compaixão para você. O pastor dessa igreja, ele vai olhar para você com amor. Permita que os membros, as pessoas da igreja adventista te ajudem, te abrace, te conduza rumo ao sucesso na carreira cristã, na carreira familiar. Ei, irmãos, sabe qual é o problema? É porque às vezes nós olhamos para Cristo e achamos que Ele é um hóspede inconveniente. Pastor André, o que é isso? Você está chamando Jesus de hóspede inconveniente? É isso mesmo. Vamos, relembre aqui comigo o que é um hóspede inconveniente. Aquela pessoa que entra na sua casa e já senta no sofá e coloca os pés para cima. Não tem alguém assim? Você conhece alguém assim? Alguém que já entra, já abre a geladeira, pergunta se tem algo para comer, já vai no fogão e mexe nas panelas? Este é um hóspede inconveniente, já chega mudando o canal da TV. E tem pessoas que não gostam desse tipo de hóspede. Aí você me pergunta: Pastor André, por que é que você está comparando Jesus com um hóspede inconveniente? É simples. Porque Jesus, quando Ele entrar na sua casa, quando Ele entrar na sua vida, Ele vai mexer, Ele vai tocar em coisas que você não gosta. Jesus, Ele vai fazer mudanças em sua vida. E tem pessoas que têm medo dessa mudança, que têm falhado, mas continua no chão. Ei, mais uma vez eu te digo, não importa quantas vezes você caiu, o que importa é quantas vezes Deus vai te levantar, quantas vezes Ele vai te reerguer. Esse é o desejo de Jesus, é te abraçar, é curar suas feridas, é carregar você no colo e te levar para o céu. Só que tem um detalhe, preste atenção. Ei, você precisa permitir. A segunda lição que nós aprendemos é que Pedro, ele permitiu que o olhar de Jesus causasse uma restauração em sua vida. Houve uma conversão de Pedro, esse foi o ponto de virada na vida de Pedro. Apocalipse capítulo 3 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus agora ele está ao seu lado, você crê? E isso, Jesus ele é onipresente. Jesus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus está ao seu lado agora, você crê? E Ele está olhando para você um olhar de compaixão. Ele está dizendo: meu filho, eu quero estar ao seu lado. Eu quero te dar mais uma chance. E talvez você fala: mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, porque o medo paralisa, o medo de assumir a vida a Cristo paralisa você. Eu sei que você tem medo, mas tem um detalhe: não permita que as suas falhas te transformem em um fracassado. Deixe Jesus te ajudar. Ei, meu irmão, minha querida irmã, para de ser teimoso, para de ser teimosa. Deixe Jesus cuidar de você. Deixa eu te dar um recadinho aqui, olha. Com Jesus não existe causa perdida, amém? Jesus, Ele é o advogado fiel, Ele vai lutar ao seu lado. Ei, Jesus, Ele é o médico dos médicos. Em Cristo podemos todas as coisas. Faça como Pedro, permita que Jesus atue em sua vida. A prova disso que a gente está analisando a vida de um homem que cometeu muitas falhas, mas não foi um fracassado. Olha só, ele conseguiu firme na missão que Deus o confiou, ao ponto de nenhum sermão ele levar à conversão quase 3.000 pessoas. Ele foi um vencedor. Meus queridos amigos, a terceira e última lição da mensagem dessa noite está no verso 62, que diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
Pedro, ele se arrependeu. Ele chorou, lágrimas escorreram dos olhos dele. Só que tem um detalhe: a atitude de Pedro pós o arrependimento foi diferente. Quando nós nos arrependemos de um modo verdadeiro, nós damos oportunidade para Jesus poder atuar em nossa vida. E eu queria falar com você que talvez tenha chorado no seu quarto sem ninguém perceber. Você que tem sofrido sozinho e tem tentado enfrentar, levar todo o fardo do mundo em suas costas. Jesus disse assim: olha, deixa eu compartilhar contigo esse fardo, deixa eu te ajudar, compreende? Pedro, ele se arrependeu, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada dia, a cada segundo. Deus está dando uma oportunidade para você se arrepender do seu erro, do seu pecado e corrigir as suas falhas. Enquanto há tempo, meu querido, enquanto há tempo, minha querida, entenda isso. Deus, Ele quer pegar o seu ponto fraco e transformar no seu ponto forte. Jesus, Ele quer você do jeito que você está, do jeito que você é. Não tenha vergonha, aceite Jesus hoje. E Ele vai te ajudar, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar o seu emprego. Mais uma vez eu digo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Pedro, ele se arrependeu, chorou e tomou uma atitude diferente. E eu queria te dar um recado, uma frase muito importante. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A sua atitude no momento da sua falha vai definir a sua altitude diante de Deus. Eu vou repetir para você, preste atenção. A sua atitude no momento em que você falha reflete muito na sua altitude diante de Deus. Não importa quantas vezes você caia, sacode a poeira, meu irmão, minha irmã. Olhe para o céu, esteja com os pés nessa terra, mas com os olhos no céu. Jesus, Ele quer cuidar de você. E talvez você está falando para mim nessa noite: pastor, eu sei que você não conhece a minha história. Pastor, é difícil, pastor. Pastor, eu não consigo ter forças para levantar. Eu estou debilitado, eu estou fraco, eu estou em luto. Eu não tenho forças para poder vencer. Ei, Pedro venceu. E agora eu gostaria de finalizar a mensagem dessa noite contando uma breve história para você. A história de um garoto de apenas 15 anos de idade. Tinha um futuro brilhante pela frente, mas ele saiu de sua casa e ele, junto com a sua família, ele sofreu um acidente e teve uma colisão. Ao chegar no hospital, o médico dá uma notícia em que aquele garoto teria que perder o seu braço esquerdo. O braço esquerdo daquele jovem seria amputado. Imagina só um garoto de 15 anos, um futuro brilhante pela frente, perder agora o seu braço esquerdo. Aquele garoto, após a cirurgia, ficou dias depressivo. Só que tem um detalhe, amigos. A sua família decidiu transformar aquele garoto em um garoto normal. Disse assim: olha, nós falhamos, nós erramos, mas isso não pode transformar o meu filho em alguém fracassado. Então decidiram pensar um esporte para aquele garoto fazer. Imagine só um garoto sem um braço esquerdo, praticando basquete não daria certo. Tentaram vôlei, também não ia dar certo, ele não tinha o braço esquerdo. Então matricularam aquele jovem em uma academia de judô. Isso, para praticar judô. E aquele garoto, quando ele colocou o kimono, aquela roupa bacana que os atletas eles usam, aquele garoto colocou um sorriso no rosto, um brilho nos olhos, e ele se sentiu como alguém de verdade. E aquele garoto começou a treinar. Só que tem um detalhe: o mestre dele, o professor dele, ensinou apenas um golpe para ele. E ele observava e via que todos os seus amigos, os seus colegas praticavam vários golpes, mas ele só treinava um. Então ele chegou para o seu mestre, para o seu professor e disse assim: olha, não dá certo, eu não quero mais praticar o judô. Eu só sei um golpe. Aquele mestre, de maneira sutil e calma, disse assim:
Que pena. Logo agora que eu acabei de inscrever você em um campeonato regional de judô. Aquele garoto então, ele gagueja um pouco e disse: como? Eu, mesmo sem o braço esquerdo, vou poder participar desse campeonato regional de judô? Sim, você vai. E aquele garoto então responde: eu acho que eu não vou sair do judô agora não. Mas o mestre disse: porém, você tem que continuar fazendo tudo que eu estou lhe instruindo. Você tem que continuar treinando esse golpe. Amigos, 3 meses se passaram e aquele garoto treinando o mesmo golpe. Mas ele ficou feliz porque ele chegou o grande dia, o dia da competição, o dia da primeira luta. Aquele garoto então, ele sobe no tatame e ele vai enfrentar o seu primeiro adversário. A plateia e o público fica sem entender um garoto sem um braço esquerdo lutando judô, algo que não era comum. E aí começou a primeira luta. A luta de judô é um pouco assim, difícil, puxa de um lado, puxa do outro. Mas amigos, aquele garoto sem o braço esquerdo conseguiu derrubar o seu primeiro oponente. O público vai a delírio, o pessoal começa a aplaudir, é um exemplo de superação. E aquele garoto, ele foi classificado e foi passando fase após fase. Foi um torneio rápido, mas aquele garoto chega à final daquele campeonato. Só que ele ia enfrentar o atual campeão, que era mais experiente, mais forte do que ele. Então a comissão técnica, a organização do evento se reúne e disse assim: ei garoto, você já é um campeão, você já é um vencedor, você já chegou no final, nós não queremos tirar o seu brilho, você não precisa enfrentar a final, nós já vamos te dar uma medalha de reconhecimento, de honra ao mérito. Aquele garoto então, ele começa a chorar e vai aos plantos e começa a clamar, dizendo assim: olha, não façam isso comigo logo agora, que eu estou me sentindo como um jovem normal, um garoto normal, não tire isso de mim. Após muita insistência, aquele garoto então, ele vai para aquela luta final. E ali naquela luta final, foi uma luta de muito suspense. O atual campeão, cheio de técnica, aplicando vários golpes para cima daquele simples garoto sem um braço esquerdo que tentava se defender de todas as formas. Ele estava ali perdendo pontos, apanhando bastante. Amigos, a luta estava dada por ganha para o campeão regional, o atual campeão. Quando de repente aquele garoto sem o braço esquerdo, ele consegue aplicar aquele golpe e ele derruba o campeão nacional. Todo o auditório fica em silêncio. O professor em lágrimas, a comissão técnica sem entender. Aquele garoto, ele venceu aquele campeonato. Uau! Incrível, né? Naquele instante, amigos, os pais, sem entender, eles correm até o professor e dizem assim: me explica como pode? Como pode isso ter acontecido? O meu filho, novato, sem técnica, sem o braço esquerdo, vencer esse campeonato. Amigos, preste atenção agora no que eu vou te dizer. Olha a resposta daquele mestre, daquele professor. Ele disse assim: o seu filho, o seu garoto, venceu por 2 motivos. Primeiro motivo, o tempo que ele esteve treinando, ele treinou apenas um golpe e ele desenvolveu um dos golpes mais difíceis, uma das técnicas mais difíceis do judô. Poucas pessoas na história conseguem aprender a aplicar esse golpe. Segundo motivo que o seu filho venceu, preste atenção, é porque quando ele aplica esse golpe, só tem uma forma de fugir do golpe. O golpe é praticamente fatal. A única forma de sair desse golpe é puxando o braço esquerdo. E aquele jovem não tinha o braço esquerdo. Meus irmãos, olha para mim aqui agora. Sabe o que foi que aquele mestre, aquele professor fez com aquele garoto? Ele pegou o ponto fraco daquele garoto e transformou em um ponto imbatível. Isso mesmo. Ele pegou um garoto que aparentemente, ao olhar humano, seria impossível vencer o campeonato, e ele pegou das falhas dos pontos fracos e transformou nos pontos fortes. Agora eu não quero falar desse garoto e nem falar de Pedro, eu quero falar de você. Você que está me assistindo agora,
Deus, Ele quer pegar o seu ponto fraco e transformar em um ponto imbatível. Você crê? Amém. Eu também creio. Jesus, Ele não está interessado nas suas falhas, Ele está interessado na sua decisão de vencer. Jesus, Ele não quer saber do seu passado, Ele está preocupado com o seu futuro. Jesus, Ele quer te salvar hoje. Ele quer estar ao seu lado. Então, por favor, decida hoje entregar a vida a Cristo enquanto há tempo. Nós vivemos em uma situação onde o país está em crise, uma pandemia que tem tirado a vida de muitas pessoas, e sabe o que mais dói? É saber que pessoas descansam no Senhor, dormiram, vieram a óbito e não tiveram a humildade de entregar o coração a Cristo. E hoje eu quero falar com você e repetir uma frase que eu já disse nessa mensagem. Cada minuto, cada segundo que se passa é uma oportunidade que Deus está te dando de se arrepender, como Pedro. Primeiro, Pedro errou. Ele falhou. Mas quando eu olho para o final da história de Pedro, ele não foi um fracassado, pelo contrário, ele foi um vitorioso. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar para você, através das plataformas digitais, através do seu celular, da sua TV, através do seu smartphone, que Jesus, Ele quer mudar a sua história hoje, agora, amém? Ele quer tirar esse histórico de fracasso da sua vida e quer colocar você no pódio como campeão. E sabe qual a maior recompensa que você vai receber? Não é uma medalha, você vai receber a coroa da vida eterna, amém? Eu quero receber a coroa da vida eterna. E você? Você também? Então eu quero te desafiar. Você que talvez está passando por um problema agora no casamento, você aí que talvez perdeu o emprego e não está vendo a opção, você que está distante do caminho do Senhor, essa igreja quer te ajudar. A Igreja Adventista quer apoiar você. Vai aparecer aqui embaixo, aqui na tela, um número de WhatsApp do pastor dessa igreja. E eu queria que agora, assim que acabar a mensagem, você pegasse o seu celular e você mandasse uma mensagem assim: olha, pastor, eu preciso de suas orações. E nós vamos mobilizar um grande exército para poder orar por você. Sabe por quê? Porque assim como Pedro, se você entender que Jesus, Ele quer te ajudar, Ele vai mover o mundo por você. Se for possível, Ele vai abrir um mar vermelho para você passar. E se o mar estiver cheio, Ele vai fazer você andar sobre as águas, amém? Jesus, Ele pode fazer o sol parar. Jesus, Ele fez o cego enxergar, o coxo andar. Com certeza Ele quer operar um milagre em sua vida, mas você precisa permitir. Decida hoje. A palavra do Senhor diz: quando ouvires a minha voz, não endureçais vosso coração. Vai aparecer aí, já está aí na tela. Dá um print aí agora, anota esse número de WhatsApp, mande uma mensagem para o pastor dizendo assim: pastor, eu preciso de oração. E essa igreja vai orar por você, amém? Eu também preciso de oração. Eu falho bastante, Pedro também falhou, mas eu não quero ser um fracassado, eu quero ser um vitorioso em nome de Jesus. É por isso que eu estou aqui. Você também? Também sim? Amém? Escreve aí no bate-papo: eu quero ser um vitorioso. E quando eu falo vitorioso, eu vou recapitular: é um vitorioso para receber a coroa da vida. Essa é a maior recompensa que você vai receber. Eu quero receber a coroa da vida. Amém? Então deixa eu orar com você. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo possa te ajudar, você possa entender através da ação do Espírito Santo que Jesus, Ele quer olhar para você, não um olhar de condenação, um olhar de compaixão. E lembre-se, a sua atitude pós as falhas vai definir a sua altitude diante de Deus. Mande agora uma mensagem, após acabar esse sermão, agora para o pastor dessa igreja, dizendo: eu preciso de oração, tá bom? Mais uma vez eu digo, nós iremos mobilizar um grande exército para orar por você. E que tal nós orarmos agora? Hein? O que você acha? Que tal agora você se arrepender, talvez confessar o seu pecado a Deus e falar assim: Senhor, eu tenho falhado, mas eu não quero ser um fracassado. Eu consigo olhar pelos olhos da fé aqui Jesus sentado ao seu lado. Você que está aí deitado na cama, Jesus está do seu lado. Você que está aí lavando a louça na cozinha com fone de ouvido, Jesus está aí do seu lado.
Para um pouquinho aí. Você vai ouvir uma canção agora, uma música. Enquanto essa música estiver sendo cantada, enquanto esse louvor estiver alcançando aí os seus ouvidos, o seu coração, feche os seus olhos, é só você e Deus, e diga assim: Senhor, eu tenho falhado, me ajude a vencer. Não permita que eu me torne um fracassado, pelo contrário, Jesus, que eu possa conquistar a coroa da vida eterna e viver para sempre ao seu lado. Amém? A música vai tocar agora e eu convido você a orar. Feche os seus olhos aí e medite na letra dessa canção. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador
sobre todo nome, é o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, feche os seus olhos e abra o seu coração, pois nós iremos orar agora. Querido Deus, a Tua palavra, Senhor, alcançou muitos corações nessa noite. Ó Senhor Deus, talvez tenha uma família nesse instante, ó Deus, que está preocupada, porque não tem nada para comer em casa, Senhor, que o Senhor possa providenciar a bênção. Mas, ó Deus, talvez tenha uma mãe que chora porque falhou com seus filhos, ó Deus. Dê força a essa mulher, Senhor. Talvez tenha um homem que ele falhou porque ele traiu a esposa, Senhor. Não transforme esse casamento em um casamento fracassado, mas ajude, Senhor, através do arrependimento, que esse matrimônio seja restaurado. Ó Deus, talvez tenha alguém que está escutando essa mensagem que está distante dos caminhos do Senhor. Ó Senhor, ainda há tempo, meu Deus, para o arrependimento. Assim como Pedro se arrependeu e chorou amargamente, mas houve salvação. Ó Deus, que possa ter salvação também na vida dessa pessoa que está nos escutando agora. Esteja conosco, ó Deus. Algumas pessoas agora, ó Pai, após essa oração, vai escrever uma mensagem para o pastor dessa igreja, dizendo que precisa de oração. E nós iremos interceder, Senhor, porque nós cremos que quanto mais oração, mais poder. Porque aquele que ouve a nossa oração é poderoso para fazer muito, muito mais. Ó Deus, esteja conosco. Visite cada lar. É o que clamamos e pedimos, certos da vitória, porque essa oração vai assinada pelo sangue de Jesus. Olha, muito obrigado você que participou conosco. Foi uma noite muito especial. Você viu testemunhos, um testemunho, você teve aqui momento de oração, você teve aqui louvor especial. E hoje nós ouvimos essa mensagem tão especial com o pastor André Andrade. Mas lembre-se que amanhã nós continuaremos. Nosso pregador de amanhã é o pastor Eliomar Trindade. Ele vai falar sobre o tema A Verdade Importa. Portanto, você se prepare, amanhã às 18h45 já esteja pronto, o link já vai estar no ar, você receberá o link para que você possa se conectar conosco. Então, você esteja participando, conectado, em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã. Ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser